Bom dia, pessoal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Antônio Marcos e eu vou trazer para vocês os 7 estágios do despertar de consciência. Ele vem através de um estudo que foi pautado dentro das psicologias, as formas de compreensão desse movimento de busca do autoconhecimento. E aí, dentro dessa visão, eu peguei várias percepções das linhas da psicologia, tanto da behaviorista, quanto a psicanálise, quanto a psicologia humana, quanto a terapia cognitivo-comportamental, tanto aí a neuropsicologia e a psicologia transpessoal também. Além disso, eu coloquei uns outros elementos que está relacionado à espiritualidade. Entendo a espiritualidade como propósito de vida, aquilo que te liga a algo que é muito maior, e não religião. Tá? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de sentido de vida mais profundo. Não tem nenhuma coligação com religião, apesar que as pessoas entendem, às vezes, de forma muito superficial, e está tudo bem. Mas quando se fala em espiritualidade, a gente está buscando o ser humano melhor que se pode ser, que se pode se tornar. Então, é muito bom a gente ter essa clareza do que significa a palavra espiritualidade nesse contexto, tá bom? E cada um pode dar um significado também da maneira que desejar, não tem importância. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação dos slides, vou seguir um roteiro, e qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem anotar e fazer a pergunta para mim no final, e a gente vai depois tentar trazer esses esclarecimentos, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês uma guia, ver se vocês vão conseguir ver a guia junto comigo. Ótimo, vamos aqui. Ela vai abrindo. Todo mundo consegue ver a guia aí, 7 estágios? Então, vamos lá. Primeira coisa, então, que nós vamos compreender nesse momento, né, é o que é o despertar de consciência, né? O que significa isso, quando a gente fala em despertar de consciência? Então, a gente tem que ter clareza que, à medida que a vibração do planeta está mudando, vou deixar aqui, à medida que a vibração do planeta está mudando, mais pessoas serão convidadas a despertar. Mais pessoas a gente está percebendo que está entrando nessa frequência de uma busca de algo que às vezes eles nem sabem o que é. Muitas pessoas estão começando a ter aí incômodos pessoais, e é tudo aquilo que elas acreditavam que poderia ser a vida delas começa a se questionar. E como que acontece isso dentro do processo do despertar de consciência, né? A gente tem que compreender para entender esses estágios. Então, isso que nós vamos apresentar. Como a gente está seguindo uma escala evolutiva do planeta, a gente entrou na era de Aquário, sincronicamente ontem, dia 20, né? O Sol entra na casa de Aquário, e aí Aquário é conhecido como aquele que é inovador, aquele que é transformador, aquele que vê além das aparências. Várias pessoas vão ser cada vez mais convidadas a viver esse processo, mas muitas delas vão começar, vai viver determinadas situações, vão se sentir que estão evoluindo, mas vai chegar um momento que, se elas não tiverem a percepção do que está acontecendo, elas vão travar. E aí elas vão sentir que não evoluiu. Vai parecer que elas estão dando um passo atrás. Como que acontece isso? Primeiro, o despertar de consciência ele é um período de tempo na vida de uma pessoa em que muitas experiências difíceis irão acontecer na vida dela. Muitas experiências difíceis de compreensão, de entendimento vão acontecer. E isso serve para quê? Para que serve, então, esse despertar de consciência? Principalmente para um crescer espiritual, né? E o crescer espiritual aqui não atrelado à religião, um crescer de autoconhecimento, de compreensão de quem se é nesse universo. Qual que é o seu papel nesse mundo? Por que você está aqui? Lembra dessas perguntas que a gente fazia quando era criança? Por que eu nasci? Por que eu estou vivendo aqui? O que acontece depois que acaba? Isso tudo ficava no psiquismo infantil nosso, e aí, quando a gente vai crescendo, a gente deixa de lado isso. Segundo ponto, para que serve o despertar de consciência?
para encontrar o seu propósito. Muitas pessoas não compreendem o que é propósito. Elas confundem o propósito com meta, com objetivo, e não é isso. É muito mais sutil. E o despertar de consciência, para quem acredita nas linhas kardecistas de reencarnação e leis herméticas de causa e efeito, nós vamos aqui, então, ter que pagar o nosso karma e entender as lições profundas sobre determinada experiência que a gente tem que fazer. E aí, dentro dessa visão, aqueles que não aprendem a lição, que não perguntam quando estão passando por os momentos difíceis, o que eu preciso aprender aqui? Qual é o significado disso? O que isso quer me mostrar? Se a pessoa não acessa isso, né, e isso se revela para ela quando ela faz essas perguntas, que a gente fala que são perguntas assertivas, ela vai ficar repetindo os karmas. Ela mesma está produzindo os próprios karmas. Ela mesma está ali potencializando a repetição de padrões. E às vezes vem do próprio karma nessa geração que ela fez, ou de vidas passadas, ou até mesmo dentro do núcleo familiar, dentro de heranças ancestrais. Para isso que serve o despertar de consciência, serve principalmente para nos ajudarmos a crescer, a nos entender, a nos compreender como indivíduo, de ser espiritual, a encontrar o nosso propósito de vida nesse mundo e compreender o que é propósito de forma mais sutilizada, não racional e superficial, e ao mesmo tempo a gente ter que nos liberar e curar e pagar os karmas, tá? Então, quanto tempo demora normalmente um despertar de consciência? Aqui isso é uma pergunta, né? Cara, mas quanto tempo isso vai durar então? Parece que minha vida é um ciclo, só vive sofrimento. Tem gente que passa a vida inteira com essa sensação de que, nossa, não evoluí, é tanta dor, é tanta coisa ruim que acontece na minha vida. E aí, às vezes, a pessoa traz um discurso que ela aceita, mas no discurso não é vibratoriamente manifestado. A gente já estudou isso aqui, para quem já acompanha, para quem não estudou, não adianta falar, porque a vibração da palavra é menor do que a vibração da intenção e é menor do que a vibração do sentimento e da emoção que a gente carrega. Ou seja, eu preciso não só falar, eu preciso intencionar. Carrega de intenção cada gesto que você faz na sua vida para que as coisas evoluam. Se você faz as coisas sem nenhuma intenção, simplesmente robotizado, atendendo padrões, não está estimulando. Então, vamos responder a pergunta: quanto tempo dura o processo? Depende da abertura e do nível de idade da alma que está aqui encarnada. Uns vão durar uma semana, outros vão durar um mês, outros vão durar um ano, outros vão durar 10 anos, outros vão durar a vida inteira. Mas como que é isso? Né? Como é que pode ser? Igual eu te falei, depende de quantos anos você tem como alma. Isso quer dizer o quê? Que tem crianças que a gente sabe que nascem com almas de velho. Vocês já pararam para pensar isso? E tem almas que nesse momento, nesse século, vamos pensar em 2023, estão nascendo agora, que são almas novas. E quando eu falo de alma, eu não falo de tempo cronológico, né? Não é anos de tempo cronológico. É tempo de ressignificação, de conexão com a sua espiritualidade, e que às vezes tem que voltar aqui só simplesmente porque repetiu alguma sériezinha. Isso dentro das leis kardecistas desse pensamento espiritual. Isso é um ponto de vista. Isso é um dos critérios. O processo aconteça mais rápido. E aí, assim, outra coisa, quanto karma você tem que pagar e quais lições você tem que aprender? Às vezes a gente fica querendo compreender isso, mas quanto de karma que eu tenho? Primeira coisa, a gente precisa entender o que é karma. Às vezes a gente não tem essa compreensão. Então, eu vou falar de uma maneira mais direta. O que é karma? Karma é tudo aquilo em que eu tenho que colher depois que eu semeei. Entendi. Lei de causa e efeito. Segunda lei de Newton. Ação e reação. Estou trazendo várias visões para vocês compreenderem o que é karma. É tudo que eu faço, eu sou responsável por isso. Então, se eu estou aqui falando com vocês e a minha intenção aqui, se ela não está alinhada com o meu propósito de vida, se ela não tem conexão com o que eu sinto na minha emoção, e eu estou aqui simplesmente por interesses particulares, individuais, ligar simplesmente a meu ego, eu estou gerando um karma. O que vem depois disso,
eu tenho que colher, porque eu que gerei o karma. Tem uma frase que a gente fala muito interessante. A semeadura é livre, ou seja, você planta a semente que você desejar, mas a colheita é obrigatória. Não tem como. Você vai ter que colher o que você plantou. Então, quando você está ali irritado, quando você está reativo, quando você está em conflitos, quando você está aí querendo se posicionar, né, de certa forma mais rígido, arrogante, duro, áspero, limitado, isso tudo vai ter uma consequência, isso vai voltar, a lei de causa e efeito. Não tem como. Então, a quantidade de karma diz necessariamente de quanto tempo você está centrado em conexão com aquilo que você é e quanto tempo você está sendo reativo, vivendo na periferia e reagindo de acordo com o que o mundo te provoca. Olha que lindo isso. E o que isso quer dizer? O processo de despertar de consciência está literalmente integrado à percepção do ego. O que é o ego nessa história toda? Quem é esse ego que tanto mundo fala? Ego nada mais é do que a minha personalidade que eu criei de acordo com aquilo que eu aprendi com meus órgãos do sentido. Desde a minha infância, uma vez que eu abri o olho, saí da barriga da minha mãe, eu vim para cá, o meu ego começou a se formar. Freud, ele traz isso para a gente de uma forma muito linda, porque no primeiro momento ele fala de id, ego e superego, que são três percepções de manifestação da nossa consciência na visão psicanalista, né? O id é aquele que busca prazer a todo tempo, independente das consequências. Ele só quer o prazer, ele não mensura e nem mede nada. O ego é aquele que está conectado à vida externa e que fica ali ponderando o que o id quer. Ah, não, mas isso não é certo. Ah, isso pode. Não, isso eu tenho medo. Não, isso eu vou porque é gostoso, dá prazer. O ego fica ali, ó, querendo controlar as pulsões do id. E o superego é como se fosse ali como pode dizer assim, o organizador entre as vontades do ego, entre as vontades do id, e aí onde que é manifestado através do superego. Isso Freud traz para a gente. Só que o que acontece? Essas três formações para outras linhas é uma coisa só é ego. E o ego é a forma que a gente tem de conexão com o mundo externo. Eu só consigo trabalhar porque eu tenho ego, eu só consigo me relacionar com as pessoas porque eu tenho ego, eu só consigo manter minha vida manifesta, conseguindo tudo, materializando tudo porque eu tenho ego. Eu não tenho como matar o meu ego, porque o ego faz parte da minha personalidade. Uma vez que eu mato o ego, eu vou me matar. Eu não vou conseguir viver mais nesse mundo, porque tudo que o ego entende como verdade está pautado na sua visão, no seu olfato, na sua audição, no seu paladar e no seu tato. Tira esses sistemas de compreensão, o ego fica doido. Ele não sabe o que faz, porque ele vai criando caixinhas, verdades, e a gente vai vivendo com as verdades que a gente vai construindo. Isso traz para a gente uma falsa ideia de controle. Por isso que a gente fica tentando controlar tudo. Por isso que a gente fica tentando fazer as coisas tudo certinho, conforme nos foi ensinado. A primeira coisa, a percepção é o que é certo, o que é errado. Quando eu falo para vocês que não tem nada errado, as pessoas surtam. Como não tem nada errado? Não tem nada errado nesse mundo. Isso é muito sutil. Tem que aprofundar bastante para vocês não só compreenderem de forma racional, mas sentir. Porque de forma racional a gente vai ficar no discurso, vai trazer para a mente consciente, vai entrar padrões do ego, e a gente vai ficar nessa discussão rasa. Quando eu começo a interiorizar, a viver isso, é outra virada de chave. E isso vai me colocando em posição de uma alma velha. Porque eu sei que em determinadas situações eu não preciso ser reativo. Eu não preciso responder na mesma energia que estão direcionando para mim. Eu não preciso mais me comportar como eu comportava antes, com a necessidade de aprovação, de ser aceito, com medo da rejeição. E eu começo a ver que isso tudo que eu fazia era uma carência, porque eu nem mesmo me conhecia, eu mesmo não me amava, eu mesmo não entendia quem que eu era, e eu estava deixando o meu ego tomar conta de quem eu sou. Quando a gente fala que você não é seu pensamento, é porque o seu pensamento é uma forma de manifestação egóica. Compreende? E o que vem, então, aí, dentro dessas 7 fases, ou 7 estágios? Se eu fosse vocês, fundo do coração, anotava. O que eu vou falar?
Anota aqui, porque isso vai ajudar muita gente. Tem gente que acha que está num processo, em outro estágio do despertar de consciência. Ele vai chocar quando ele perceber qual estágio que ele está. Enquanto eu estiver falando, vai percebendo aí onde você está dentro do estágio que você está passando e vai se autoconfrontando sobre as suas atitudes, sobre o que você está manifestando na sua vida, sobre tudo aquilo que você está hoje aqui intencionando. Qual foi sua intenção quando você entrou para esse curso agora, para esse workshop? Porque tem que ter uma intenção. Se você não sabe a sua intenção, você não tornou consciente aquilo que precisa ser acessado e curado. E às vezes você vem nem é pela consciência, é pela vibração, pelo campo, igual nós estamos aqui, né? É gerado, as pessoas se conectam por energia. A gente fala, você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Então a primeira coisa eu tenho que ser. E o meu ser, ele é o quê? Cíclico, ele vai se transformando, ele nunca é engessado. Uma vez que eu acredito que eu sou só uma coisa, acabou, eu me limitei, de novo eu estou em outra caixinha. Percebe? Então, a primeira coisa, o primeiro estágio do despertar de consciência se chama acordar para a verdade, tornar-se aberto e desperto. Muitas pessoas confundem esse primeiro estágio como sendo o último estágio do despertar de consciência. Olha que loucura isso. Ah, mas eu estou aberto, eu estou acordado para a verdade, eu estou vendo antes coisas que antes eu não via. Beleza, legal. Mas só está no primeiro estágio. Esse primeiro estágio, como que ele acontece? Aquela famosa frase, a verdade se revela. Você vai tendo contato dentro das suas experiências de vida a cada instante, a cada segundo, com coisas que você tinha como verdades e que tinham um significado e de repente começa a perder o significado. Começa a perder aquela importância que antes você dava para aquilo. Começa a deixar de fazer, como eu posso dizer assim, algo que era fundamental. Você começa a deixar de lado. E aquelas percepções que você tinha sobre determinadas sensações, emoções, sentimentos, tanto para o seu trabalho, tanto para a família, tanto para as relações amorosas, e aquilo começa a te incomodar, e você começa a ver que aquilo não era conforme você acreditava que era, você começa a perceber que existe algo aí. Aí você fala, cara, tem alguma coisa. Não sei te dizer o que é. Dessa forma, nesse primeiro momento, a gente não está consciente, mas a gente sente. Nós não temos a consciência do que está acontecendo, do que está sendo revelado. É aquela famosa intuição, aquela vozinha que está te falando, olha, presta atenção nisso que vai acontecer. Aí, de repente, você presta atenção, acontece, você fala, nossa, eu senti, alguma coisa me falou. Aí você começa a viver transformações. Você começa a ver que aquele discurso que antes as pessoas tinham com você como uma maneira de te aprisionar, de manipular, de te conduzir para determinado comportamento, você fala assim, opa, isso não diz mais de mim. Eu não tenho que ficar obedecendo às demandas do outro. Peraí, isso aí é dele, não é meu. E aí essa verdade começa a se revelar para você. Isso é só o primeiro estágio. Isso não é o despertar de consciência. É o primeiro estágio. O que é o segundo estágio? Agora sim. O segundo estágio se chama evento desencadeador. O que é o evento desencadeador? É algo que vai te trazer um profundo desmoronamento das suas percepções de verdade. Sabe aquilo que você tinha percepção que era uma segurança? E de repente você perde aquilo. Pá. Aí você fala, nossa, tô lascado. Sabe aquela situação que te dava a percepção que sua vida agora ia ser aquilo para sempre? E aí, de repente, corta aquilo e você começa a se questionar, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Nossa, o que é isso que está acontecendo? Isso tá me deixando indignado, incompreensível. Pode ser uma morte de um parente que você amava muito e que você perdeu esse parente, agora aquela segurança que você tinha com ele não existe mais. Pode ser a perda de um grande amor que você projetou toda a sua felicidade como uma carga na vida do outro
e projetava nele as suas necessidades e de repente cortou-se esse laço. Pode ser um desentendimento dentro da própria família, com aqueles entes carentes que você tem, queridos, né? Aqueles entes queridos que faziam parte da sua vida, e de repente eles começam a cortar a sua asa, deixar você assumir sua responsabilidade, e isso te traz uma sensação ruim. Pode ser uma perda de um emprego que você tinha como garantia fundamental na sua vida, e de repente te mandar embora. Pode ser uma doença que apareceu. Do nada, né? Vamos colocar assim, entre aspas, do nada. E você começa a sofrer aquela doença, e aquilo lá começa a mexer com todo o seu psiquismo. Esse evento desencadeador, ele vai acontecer para todos, mais cedo ou mais tarde. Pode ser antes de você acordar para a verdade, e aí já vem os dois estágios juntos, porque esse evento desencadeador vai te colocar em percepção do que é a verdade absoluta, com outro olhar, não daquele que você tinha como paradigma, pautado nas percepções do seu ego, da sua personalidade. E aí você vai entrar agora num terceiro estágio. Esse terceiro estágio, a gente chama de momento sombrio. É onde você vai fazer contato com seus mais profundos medos. É aquele momento em que você vai estar sozinho, que você vai perceber que é só você por você. É aquele momento em que você vai fazer contato com a angústia, com a tristeza, com a raiva, com o rancor. É aquele momento que você vai botar a cara no chão e vai chorar várias vezes. E que às vezes você vai se revoltar com aquilo que você tem, talvez com o nome de Deus, ou com a religião que você tem. E você vai desacreditar, vai falar que eles não existem. Vai falar que isso tudo é uma balela e que sua vida é uma desgraça. É aquele momento em que você vai chorar várias vezes na semana. É aquele momento que você vai carregar a dor no seu peito durante dias, que você não vai compreender porque está doendo tanto. Aquela vontade que você tem de arrancar uma coisa de dentro de você e botar para fora. Esse momento sombrio é um dos momentos mais chaves, é a terceira estágio do despertar de consciência. E ele vai acontecer para todos. E eu vou colocar esse todos entre aspas. No final vocês vão entender porque o todos é entre aspas. Porque realmente existem pessoas que não vão passar por esse despertar de consciência. E tá tudo bem. E vocês vão compreender por quê mais à frente. Esse terceiro estágio do momento sombrio, e ele acontece depois desse evento desencadeador. É aquela sensação, às vezes, que aquela pessoa que se amava tanto morreu, e que agora que você está sozinho nesse mundo, que não tem ninguém para te apoiar, não tem ninguém para te ajudar, que é só você por você mesmo, e aí você começa a achar que você não é capaz, que você não vai dar conta, começa a entrar em alto conflito com a percepção da sua energia. Você vai achar que não é merecedor de determinadas coisas, vai começar a questionar os seus padrões de concretização e cocriação de uma nova realidade. Você vai acreditar em determinados momentos que você está fadado à morte, que é só uma questão de tempo. E pode acontecer você desgostar da vida, você fala, cara, eu não quero mais nada, eu quero ficar só aqui dormindo, vendo televisão, comendo, engordando e preparando para morrer, quando a morte chegar, é isso mesmo. Quantas pessoas a gente percebe que tem esse discurso? A pessoa já vai falar com você, ela já vem com esse, sabe, essa voz de coitada. Ah, então, nossa, a vida é tão difícil, né? Eu passei por tanta situação que não sei o que tem, nada importa para mim mais, não faz mais sentido. Toda vez que a pessoa abre a boca, ela já vê que essa vibração meio, sabe, de vítima e vitimismo no despertar de consciência não tem lugar. A primeira coisa que a gente aprende no despertar de consciência, para quem faz terapia, para quem aprofunda, é que não existe vítima. Todos nós somos responsáveis por aquilo que a gente está vivendo. Cai dentro das leis kármicas. Então, se você está passando o que você está passando, a primeira coisa que você tem que entender é que isso faz parte do meu karma. Em determinado momento, eu provoquei isso, eu vivi isso. Aí o ego estribucha agora, que ele fala, como é que eu sou responsável por isso que eu estou vivendo? Por essa doença que está acontecendo dentro de mim? Como é que eu sou responsável por essa dor que o outro morreu? Não estou falando que você é responsável que o outro morreu. Você é responsável pela dor que você está manifestando. Você é responsável pela forma que você está entendendo o episódio. Você é responsável pelo aquilo que você pensa e que você cria na sua mente como realidade. Você é responsável, principalmente, por tudo aquilo que você acredita que é o mal. Você é responsável. Não é ninguém, não é o mundo, não é o planeta.
Compreender isso dói, né? É difícil de compreender isso. Aceitar isso, né? Porque quando você aceita, que é um dos processos de cura, a gente começa a ressignificar e só pode ser redimido aquilo que é assumido. Então eu tenho que assumir, primeiramente, que eu sou responsável por tudo. E agora eu vou transformar o meu habitat, a minha vida, a minha consciência. Então esse momento sombrio é algo realmente que vai te colocar nas sombras. E eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui, em determinado momento, já passou um momento sombrio. E aí, nesse momento sombrio, a pergunta é, não é por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu comigo? A pergunta não é essa. A pergunta é, o que eu preciso aprender? Quais são as lições que eu tenho que levar a partir de agora? De que forma eu posso mudar a minha realidade? De que maneira eu posso criar uma nova mente, uma nova consciência? O que eu preciso fazer para me tornar a melhor versão, para não passar por isso novamente? O que eu tenho que aprender? O lugar que eu tenho que acessar? Quais são as pessoas que eu tenho que conectar? Quais são os lugares que eu tenho que estar? Essas são as perguntas certas. Porque quando você sabe fazer pergunta, que é muito importante, você vai ter a resposta que você precisa do universo. Enquanto você questionar o porquê, você nunca vai ter resposta. Porque com o olhar de vitimismo, enquanto você se colocar como vítima, reclamar, você nunca vai ter resposta, porque você não está buscando resposta. Você está querendo compreensão, você está querendo ajuda dessa forma superficial como a vida lhe ensinou. E aí você não vai evoluir. Não vai. E aí, quando você começa a fazer as perguntas certas, o universo começa a te trazer as respostas das suas perguntas que são certas. E para fazer as perguntas certas, eu preciso me compreender, eu preciso me conhecer, eu preciso perceber o que passa na minha mente, o que sai da minha boca, o que eu sinto no meu coração. Se eu não compreendo isso, se eu não consigo perceber as minhas intenções, os meus sentimentos, eu não vou evoluir. Por isso que o autoconhecimento são poucas pessoas que vivem, porque ninguém quer se conhecer. Porque quando você se conhece, você entra em autoconfrontação, você vai lutar contra o seu psiquismo, você vai lutar contra a sua mente diabólica, que só traz palavra ruim na sua boca, que só vê o lado negativo da vida. Enquanto você fica conectado a essas notícias ruins do planeta, sua vida vai passando e você vai morrendo. E aí você começa a ver que você é culpado por isso mesmo, você começa a ver que o mundo lá fora não importa, quando o mundo aqui dentro está todo desestabilizado. Você não cresce, você não evolui, você fica preso dentro de uma ilusão de que o mundo é aquilo que está lá fora e não o que está dentro de você. Percebe como é que isso é importante, a gente ter essa clareza? Mas a gente consegue ter essa clareza quando a gente tem ajuda. E essa ajuda pode vir de diversas formas. Por você mesmo, quando você começa a entrar no seu quarto e meditar. Aí vai começar a vir as respostas, as revelações. Quando você busca ajuda dentro de uma terapia, dentro de um grupo, aí você vai ter suporte de pessoas que já passaram por esses mesmos estágios e compreendem o todo que agora você está começando a ver fragmentado. Você vai ter um suporte. Se você não tem esse suporte, você fica perdido. E aí você entra no quarto estágio. Olha que legal isso, o quarto estágio. Quando você sai do momento sombrio e passa por aquelas 7 fases que a gente sabe, né, dentro da psicologia, que a primeira fase é a negação da dor. A segunda fase, a gente começa a entrar em questões de questionamentos. Primeiro eu nego, depois eu quero questionar para entender por quê. Aí na terceira fase eu vou entrar na fase da barganha, que é eu começar a negociar com a minha mente e fingir que eu estou aceitando determinada situação. Depois eu entro na quarta fase, que a quarta fase é o quê? Eu querer esquecer, abrir mão daquilo para poder evoluir e começar a olhar alguma saída. E não mais ficar conectando. Depois eu entro na quinta fase, que na quinta fase desse movimento de cura, não no sentido de despertar, mas do processo do momento sombrio, de algo desencadeador que trouxe a dor, é eu me amar, começar a aceitar a dor. E aí eu vou evoluindo para a sexta e a sétima fase. Na montanha russa, eu vou ter a sensação de que eu melhorei. Passou aquela fase ruim, estou curado, agora eu me sinto melhor, e às vezes você vai ter a sensação que você vai poder fazer qualquer coisa na sua vida. Vai ter momentos que você vai sentir uma euforia, uma vontade de explodir, falar, nossa, eu posso criar qualquer realidade, eu sei, eu já passei um momento difícil na minha vida, agora eu vou conseguir chegar ali, e eu vou colocar energia, aí você vai, de repente acontece qualquer coisinha que te faça conexão com o que você já sentiu lá no seu momento sombrio,
E a primeira coisa que você faz é o quê? Pá, rejeitar. Não quero passar por isso de novo, não. Não aceito. Aí você nega. Quando você faz esse movimento, de novo a sua vibração cai. Aí, por isso que chama montanha-russa. Ora eu tô lá em cima, ora eu tô aqui embaixo. Quando você tá lá embaixo, você começa a duvidar realmente se você é capaz. Você começa a duvidar realmente se você vai dar conta. Você começa a duvidar novamente se o processo que você passou foi importante, se te curou ou não. Você começa a questionar porque às vezes você não está evoluindo. Cara, mas eu passei por isso, foi tão difícil para mim. Eu sentia que agora eu poderia explodir, fazer o que eu quiser da minha vida, conquistar tudo, tanto nas questões materiais, amorosas, financeiras, familiares, mas agora eu estou passando por isso de novo. E aí de novo você cai a vibração. Igual, às vezes, num momento sombrio, e é a montanha-russa. Normalmente, as pessoas estagnam no quarto estágio de despertar de consciência. Vou falar para vocês, você lembra que eu falei que todos vão passar? Porque todos vão passar até o quarto estágio. A partir do quarto, não são todos mais. Aqui a gente separa os meninos dos homens, ou as meninas das mulheres. Mas como que é isso, Tony? Então, para mim chegar no quinto estágio, eu tenho que compreender, através desse processo todo, qual é o meu propósito. E seu propósito não necessariamente precisa estar atrelado à espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, é porque alguns têm uma missão dentro desse propósito, que é a missão de irradiar a sua luz, de acolher outras consciências, de transbordar o amor, de auxiliar as pessoas dentro do seu despertar de consciência. Isso é propósito para alguns, e está tudo bem, mas para outros não vai ser propósito. Pode ser que você descubra o seu propósito que não tem nada a ver com a espiritualidade, está tudo bem, não tem nada de errado. Mas continue fazendo o que você está fazendo no sentido de se autoconhecer, porque quando você se cura no micro, você contribui para o macro. E isso reverbera em toda a sua órbita, em todas aquelas pessoas que estão à sua volta. Então, inconscientemente, de forma indireta, você está contribuindo com o tônus vibracional do planeta, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga crescer. É muito importante vocês terem essa clareza sobre o descobrimento do propósito. O quinto estágio, ele é para poucos. Por quê? Porque o quinto estágio, ele requer a primeira palavra que chama entrega. No quinto estágio, eu entrego a minha vida para que o universo irá trazer. Eu abro mão do controle. Eu não preciso mais saber de nada, eu não preciso mais querer nada, eu não preciso mais ter a ideia da falsa ilusão da segurança. Eu simplesmente vou porque eu sinto que estou sendo guiado. No quinto estágio, eu começo a ter contatos profundos com aquilo que eu tenho para alguns de mentores. Eu começo a ter contato com a minha espiritualidade. Começo a viver experiências transpessoais, transcendentes. E aquilo que antes eu achava incrível começa a se tornar crível, porque começa a ser real. No quinto estágio, quando eu descubro o meu propósito, eu começo a transitar entre fé e fato. Olha que interessante isso. A vida toda foram nos ensinados que a gente precisa ter fé. E fé é acreditar no impossível para que isso se torne possível, não é? De uma forma mais superficial. Mas dentro do hebraico, dentro da profundidade da língua hebraica, que era uma das línguas que Deus falava para quem segue essa linha do cristianismo, fé é fato. Uma vez que o fato é, eu não preciso mais crer, porque ele já é. Percebe a diferença? Quando eu preciso de fé, é que eu vou acreditar no impossível. No fato não é impossível, o fato é possível. E eu creio e ele se manifesta. No quinto estágio, eu começo a tomar posse daquilo que é meu e quem eu sou. No quinto estágio, eu adquiro a minha autoconfiança de volta, toda aquela energia da minha juventude, da minha adolescência que me dava vontade de explodir e conquistar o mundo, ela volta. Ela vai voltando para você, porque você está se reconectando e você está percebendo o quão poderoso você é, porque simplesmente você tem fatos. A sua vida foi curada, você passou num momento sobre isso, é um fato, você saiu lá da zona da morte. Você morreu
Você morreu no momento sombrio e você renasceu. No quinto estágio, você tem uma nova possibilidade de cocriar a vida que você deseja. Isso não é lindo? Só que para se viver o quinto estágio, é preciso realmente soltar o controle, se desfazer da percepção de que você é o ego, se desfazer das suas vontades ligadas ao prazer, que é muito superficial, e começar a compreender o que realmente é a sua felicidade de fato, o que realmente é você em essência. E aí a gente vai para o sexto estágio, que é alcançar o equilíbrio. O que é alcançar o equilíbrio? Eu tenho aqui, a partir do quinto e sexto estágio, uma abundância em todos os setores da minha vida, em todas as consciências físicas, materializando tudo que eu desejo, conquistando todas as minhas coisas materiais, todos os meus bens, porque eu sei que é meu por direito, e eu sou filho, eu tomo posse. Eu não desejo, desejar a frequência é mais baixa, eu tomo posse. Uma vez que eu tomei posse, é fato, é meu, manifesta. E as pessoas não compreendem isso, elas vão na ideia do desejo, só do pensamento, mas é uma outra história. Então, no sexto estágio, eu tomo posse na vida material e eu manifesto, porque é fato, não é mais fé, é fato. No sexto estágio, eu tenho o equilíbrio da minha consciência emocional. Então, eu percebo quando eu vou ser reativo. Eu percebo quando a pessoa me provoca para mim poder ter uma atitude mais enérgica. E eu escolho conscientemente transmutar e soltar, porque isso não diz de mim, diz da outra consciência. E às vezes, nessa tentativa de me desestabilizar, eu percebo que aquela consciência está precisando de ajuda, que ela precisa ser acolhida, que ela precisa ser amada. E o tempo todo eu estou em paz. E paz não é simplesmente ausência de guerra. Não é simplesmente não estar em conflito. Paz é a capacidade que eu tenho de fazer relação com aquilo que eu digo que é meu inimigo. Você quer saber se você está em paz ou não? É só você se responder. Você é capaz de criar algum tipo de vínculo, de fazer algum tipo de trabalho com a pessoa que você acha que é sua inimiga? Você é capaz de conviver com ela de novo? É só você perceber isso. Isso vai te responder se você está em paz ou não. Se você está naquela resposta mais reativa do ego, não, está perdoado, eu compreendo, mas eu quero longe de mim. Não chega perto de mim, não. Eu quero lá do outro lado. Você não está vivendo o que você está trazendo. Você está vivendo uma mentira. Então, você não está no sexto estágio, você está na sua montanha-russa. Ora com consciência, ora inconsciente. Ora com consciência, ora inconsciente. E quando eu alcanço o equilíbrio da minha consciência mental e a mentalidade, eu percebo que ela cria o meu universo, eu condiciono a minha mente. Aí é um treinamento racional cartesiano. Aqui o ego vai ser utilizado, que eu vou fortalecer meu ego para ele manifestar tudo que a minha espiritualidade quer, tudo que a minha centralidade quer. Eu não tenho que matrar o ego aqui na minha sexta dimensão. Ele morreu aqui, talvez nesse momento sombrio, onde tudo se desfez, ele teve muita força aqui, eu conflitei ele até eu entrar no estágio da montanha-russa, até eu descobrir meu propósito, me abrir, aceitar, largar o controle e eu chegar agora no meu equilíbrio. Meu equilíbrio é o seguinte, ego, você vai fazer o que é central, o que precisa ser feito, não o que você quer. Porque você é um menino rebelde. Você só faz aquilo que te dá prazer. Mas não, você tem que fazer aquilo que é essência. E quando ele faz aquilo que é essência, ele encontra prazer, porque ele entende que ele está obedecendo a algo que é superior a ele, que é a sua luz interna. E aí a gente chega, então, no sétimo estágio, que é o melhor ser humano que se pode ser. Nesse sétimo estágio, uma vez que eu percebo isso tudo que acontece na minha consciência mental, emocional e física, e eu estou agora na minha consciência espiritual cada vez mais expandida em conexão com aquilo que eu tenho como Deus, e vivendo a minha verdade em todas as ações, onde quer que a vida me conduza, em qualquer situação, eu sou capaz de irradiar minha luz. Eu sou capaz de ajudar. Eu sou capaz de acolher. Desenvolvo profundamente aqui o olhar de compaixão, de empatia. E eu sou capaz de não julgar. Eu sou capaz de não apontar. E nesse momento, com a vibração intensa, eu vou ser igual a essa imagem aqui. Onde eu chegar, o meu magnetismo vai encantar.
Em qualquer esfera, em qualquer situação, onde eu chegar, meu magnetismo vai atrair. E é bom a gente ter consciência, porque atrai moscas e luz. Percebe? Para quem percebeu esses 7 estágios, eu venho com alguns conselhos para você compreender isso todo. Primeiro conselho para você: confie no universo ou em Deus, aquilo que você entende como Deus. Confia que o melhor sempre está acontecendo. Isso é o meu mantra. O melhor sempre está acontecendo, independente de qualquer coisa. Por mais que meu ego vai trazer a percepção que é mal, que é ruim, eu sei que isso é o melhor. Qual que é o meu exercício íntimo? É não dar força para esse pensamento do mal, é não irradiar através da fala, não irradiar através da intenção e não irradiar através do meu sentimento. É eu observar que ele veio. Não que você vai fazer mal, veio, passou, tchau, vai com Deus. Tô nem aí para você. Isso é um exercício, isso é autoconhecimento, isso é só através de terapia, isso é só através de aprofundamento. Através da sua alma velha que vai passando de geração em geração e ela vai percebendo isso. Isso são estágios. Outro conselho: solte o seu controle sobre a vida, você não controla nada. E quando eu falo isso, o ego estribucha, porque ele entende controle o que a vida lhe ensinou. Controle financeiro, controle das relações, controle familiar, controle do que vai comer, controle do que vai fazer. Isso não é controle. Isso aí que você está trazendo como argumento, o seu ego trouxe na sua mente agora, é uma forma de você compreender o mundo. Quando eu falo de controle, é mais sutilizado, é controle sobre o que a vida te está apresentando. Se nesse momento a vida está te apresentando uma situação que você está classificando como difícil, solta. Eu não quero resolver. Ela vai se resolver por si mesma. Percebe a sutilidade? Quando você está vivendo situações aí que para você está difícil de sentir, de perceber, 2 pontos. Uma, sozinho, você vai passar grandes dificuldades. Você vai passar perrengue. Vai bater a cabeça muitas vezes e não vai passar do 4º estágio. Você precisa sempre de alguém que já passou por esse estágio, que está trabalhando, que está trazendo clareza, que faça sentido porque está ressoando na sua alma, para te auxiliar, porque ele consegue ver além de você. A humanidade toda, desde quando a gente nasceu, sempre teve pessoas que evoluíram em sabedoria. Nós temos aí, dentro da Bíblia, milhares de exemplos. Na vida nossa, nós temos milhares de lideranças. É só você conectar essas pessoas, é você compreender a sua ambiência. Quais são as pessoas que você mais convive? O que elas estão vivendo? O que elas estão promovendo da vida? O que elas estão buscando? Você é a média disso. Se você vê que essas pessoas estão estagnadas, não estão crescendo, só estão reclamando, murmurando, vivendo a mesma coisa, o mesmo ciclo, você olha e isso vai ficar te constrangendo. Você vai falar: cara, o que eu estou fazendo aqui? Isso não faz mais parte de mim. E aí, você vai para outro conselho: obtenha a lição. É o que eu preciso aprender. Será que eu preciso fechar esse ciclo? Eu vou fechar, eu vou desapegar, eu vou soltar, porque eu confio em Deus. Eu não quero mais o controle da vida, eu quero ser direcionado. E aí você vai acessar a lição através da meditação, se observando, através das terapias aí familiares, que é importantíssimo. E um outro conselho: fique sozinho. Tem pessoas que têm dificuldade de estar sozinho. A mente é tão barulhenta, o ego grita tanto que ela fica verbalizando, é como se fosse uma hemorragia de palavra. Aí eu dou o nome de verborragia. Ela fica falando igual um papagaio pelos cotovelos, não sabe nem o que está falando, o que está trazendo, numa necessidade danada de ser, sabe, vista, de ser amada, de se sentir pertencente. Não faça isso, isso é uma carência, você está doente. Fique sozinho, se observe, escute a sua mente, escute seu ego falando com você, escute quem que você é, desassocie o pensamento entre o que você sente. E aí você vai evoluindo. Outra coisa, aprenda a desapegar do seu passado. O seu passado, o nome já fala, passou, não existe. Por mais maravilhoso que ele seja, por mais extraordinário que foi as histórias que você viveu, ou por mais que sejam dolorosas as histórias que você viveu, desapegue, ele não existe mais. Tem pessoas que carregam a vida inteira em passado nas costas,
pesando ela. E passado vem de peso. Solta o peso, você não precisa carregar o seu passado. A sua vida é do agora para frente. É desse ponto, o que aconteceu não vai voltar. Você não vai voltar lá atrás para ressignificar, para fazer nada. A única coisa que você pode fazer é soltar, desapegar, ressignificar o que você tinha que aprender, perdoar. Perdoar não é da boca, porque a frequência só é baixa. Comparada à intenção, comparada à emoção. Aprenda a perdoar no sentimento e na emoção. E isso, às vezes, não é feito sozinho. Você precisa de ajuda. Quando dois estiverem conectados na terra, também conectarão no céu. Isso está escrito lá, para quem acredita na Bíblia, né? Em Jeremias. O que quer dizer isso? Não é só simplesmente a gente está reunindo duas pessoas para poder orar, para quem acredita em oração. É simplesmente para dois, quando estão aqui, eles estão em poder de autocura. Eles são responsáveis por se autocurar. É um testemunhando que o outro está trazendo. É um compartilhando da dor do outro. E aí existe uma ligação. E quando existe essa ligação, é revelado para a gente de forma amorosa a possibilidade de cura que antes a gente não dava conta. E quando eu me abro para o outro, quando eu falo, estando dois em meu nome, lá eu estarei, eu estou manifestando um amor. Não precisa ser Jesus. Eu posso manifestar o amor. E o amor é a razão para tudo nesse mundo. Eu preciso de dois para amar. No sentido de compartilhamento das minhas dores. Percebe como é que é sutil isso? E outra coisa. Isso aqui é só para quem está a partir do quarto período ali. Vou voltar de novo para vocês compreenderem o quarto, que é a montanha russa, né? Subindo e descendo. Que eu falei que todo mundo chega até no quarto, a maioria das pessoas, e depois volta a viver o mesmo ciclo. Acorda para a verdade, tem um evento desencadeador, entra no momento sombrio, sofre de novo, entra na montanha-russa, acha que melhorou, tá ótimo, de repente, bum, cai de novo. Aí ele fica fazendo esse ciclo. Lembra que eu falei que o despertar de consciência vai chegar para todos mais cedo ou mais tarde? Ele chega para todo mundo até no quarto estágio. E por que ninguém chega no quinto? Presta atenção que eu vou falar com vocês, isso é muito importante. Eu vou até voltar aqui, vou parar aqui. E vou voltar para cá, só para vocês poderem perceber. Por que isso não acontece para todos a partir do quinto estágio? Porque alguns de nós, que são mais hipersensíveis, alguns de nós que temos a nossa mediunidade sendo convidada a trabalhar, que são os trabalhadores da luz, que são a nova era, esses, quando aceitam o chamado para a sua espiritualidade, eles ultrapassam para o quinto estágio. Quando você nega a sua essência, o seu chamado, você vive repetindo ciclos. Você fica indo do primeiro, segundo, terceiro, quarto estágio, volta, primeiro, segundo, terceiro, quarto estágio. Aí que entra nas leis kármicas. Aí que o tempo de despertar de consciência vai demorar individualmente. Simplesmente porque alguns não aceitam. Mas esse convite não é para os 8 bilhões do planeta. Ele é apenas para 5% da população do planeta. São 500 mil. Esses 500 mil, de forma eletromagnética, sustentam um tônus vibratório eletromagnético do nosso planeta muito maior. E esse sustenta os outros 95%. Esses 5% estão desiludidos. A desilusão é maravilhosa, a desilusão é cura. Enquanto os 95% estão iludidos. E não somos nós que vamos desiludi-los. Eles que têm por si só que passar e aceitar o que está sendo proposto para eles. Enquanto eles não aceitarem, eles vão continuar repetindo o ciclo, repetindo o ciclo, repetindo o ciclo. É do caminho deles. Enquanto eles deixarem o ego, a personalidade tomar conta, influenciar nas decisões, e eles não se abrirem, eles vão continuar repetindo. Enquanto eles estiverem questionando o que está sendo apresentado para eles, eles vão continuar repetindo. Percebe que isso é muito profundo? Por que nós, dentro de um grupo lá de... Nós estamos com quase 253 em um,
30 no outro, quase 300 pessoas. Nós fomos só 11 aqui. Vocês acham que isso é só um fenômeno? Isso é eletromagnetismo. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de escutar, que escute. Não é para todos. Tem temas que não será para todos. A pergunta é, se é para mim, o que eu preciso aprender hoje? Qual que é a lição que eu carrego daqui? Quais conexões que eu preciso fazer? Quais lugares que eu preciso estar? O que eu preciso acessar? De que forma que eu posso evoluir? Aprender a fazer perguntas assertivas. Essas perguntas vêm da alma, não vêm do pensamento. E a pergunta que eu faço para vocês é: faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Arro, meio-dia 7. Eu vou parar a gravação agora. Eu vou abrir aqui para a nossa partilha, para a nossa troca, né? Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui nessa gravação. E vamos seguindo, né? Nossos contatos e todo mundo já tem. E é isso. Quero agradecer a todo mundo aqui agora da gravação. Um beijo para vocês e até a próxima. Eu vou parar a gravação aqui, então, no 3, 2, 1.